somos a paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Uma Vida Diferente. Acompanhe. Abre em Mateus, capítulo 17, para a gente reler o Evangelho da Transfiguração. Capítulo 17, versículo a partir do 1. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um monte alto e afastado. Ali foi transfigurado diante deles, seu rosto ficou resplandecente como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa estendeu-se sobre eles, e da nuvem uma voz disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, muito assustados. Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Tende levantado seus olhos, não viram ninguém, senão Jesus só. Palavra da salvação. Vocês imaginem essa cena. Jesus pega 3 discípulos, leva para o monte. Enquanto ele está orando, ele revela exatamente quem ele é e quem somos nós. Né? Absolutamente, ele revela. Pura luz. Esse evangelho da transfiguração ele poderia ser traduzido numa frase. Poderia ser como um imperativo para a vida de cada um de nós, que nos convocasse assim: saí de vossas trevas. Saí da segurança, da falsa segurança, do vale, de uma vida muito parada, e comece a subir, porque no alto há uma luz que te espera. Como é que nós podemos pensar na transfiguração hoje? Hoje, mais de 2000 anos. Como é que eu vejo a transfiguração hoje, para mim, para cada um de nós, na nossa vida? O que isso quer nos dizer? O que Jesus quer colocar aqui para nós? Então, agora é o momento da gente avaliar o tanto a nossa vida. Então, se imagina aqueles discípulos completamente opacos e Jesus completamente luz. Vocês imaginam, Pedro, ele ficou tão apavorado, ele não sabia o que falar, que ele colocou todo mundo igual. Pedro, Elias, Jesus e Moisés. Ele não percebeu que ali os profetas e a lei estavam absolutamente subordinados. Eles ficaram tão atônitos que Pedro falou: vamos ficar quieto aqui mesmo. Bobagem, mexer alguma coisa. E hoje, né? E hoje, isso tudo para nós. Às vezes nós estamos levando a nossa vida, e a gente tem uma rotina, às vezes, pesada, e a gente vai ficando na rotina, e a rotina ela tem uma tendência a fazer a nossa vida ficar cinza. A vida fica sem cor. É aquela rotina maçante, todo dia levanta no mesmo horário, todo dia vai no mesmo lugar, todo dia encontra quase que com as mesmas pessoas, repete tudo igual. Aí, por fim, a gente vai ficando cansado e vai achando a vida uma água de chuchu rala. Estou falando mentira? Não. E fica aquele povo que diz que é cristão, aquele povo desanimado, sem alegria, sem luz, um povo opaco. Percebe? Não é assim? Então é preciso que em alguns momentos da nossa vida a gente tome distância da nossa vida. Toma distância. Sai assim e te veja naquilo que você faz. Vocês já fizeram isso? Nada, né? A gente entra numa rotina alucinada e vai levando a vida naquela confusão, naquele turbilhão. E Deus vai ficando encaixado no meio daquela confusão, sem brilho. Então, ser cristão não tem brilho nenhum. E a gente fica com a vida ruim. Alegria nem existe. A gente se arrasta. Arrasta. Arrasta tanto que tem gente que desiste. Não é assim? Ou tem gente, aquilo que eu vi falando com vocês, que parece que carrega um container. O tanto que a gente precisa ter a coragem de se afastar e ver a nossa rotina. E ver o que você faz. E para que você possa ressignificar a sua vida.
É preciso que esses momentos de luz, esses momentos de transfiguração, nos peguem de forma absolutamente não pensada. Sabe quando é algo que te acontece de surpresa, e aí você é capaz de ver a sua vida de um outro ângulo, de um outro jeito, e você caminha com uma outra forma. Você caminha a situação é absolutamente a mesma. A realidade é a mesma, mas o seu olhar é outro. Foi transfigurado. Foi mudado. E você anda como se tivesse acabado de ver Jesus. Fala, o que aconteceu com você? Nada. Aconteceu. Você acabou de vê-lo. É porque, de repente, o olho da gente se abre e a gente consegue colocar sentido na nossa existência. Porque se a gente vai carregando, vai vivendo a vida arrastada, ela não tem sentido nada daquilo que eu falo e faço. Então, vai vivendo uma repetição. E aí eu não vejo Deus naquilo. Eu não vejo sentido em nada mais. Fica aquela coisa esquisita, fico sempre esperando acontecer algo de novo. Fala assim, como é que está a vida? Do mesmo jeito. A gente não vê o novo, não vê o sentido, não vê a presença. Nós que somos cristãos, nós temos uma graça. A gente caminha na presença de Deus. Então é preciso que a gente, num momento desse, a gente coloque a nossa vida de novo. A gente pare, sai da sua vida, para. Olha aquilo que você fez hoje o dia inteiro. Olha qual é o objetivo da sua vida. Por que você corre tanto? Olha, sai da sua vida, se posicione diante do seu Pai. Para que você descubra, revele a sua verdadeira identidade. Se a gente não descobrir-se filho de Deus, filho do Altíssimo, nós vamos viver de um jeito tão pesado a nossa vida, assim, a gente tão sem brilho, tão sem leveza do espírito, que ela fica difícil, fica uma vida sem graça. Tudo não tem a alegria daquilo que você vê quando está a presença de Deus. Quão diferente é quando você vê o sentido, o significado daquele que está aqui com você. Quanto é diferente tudo isso. Mas é preciso um novo olhar, porque hoje nós não temos condição de subir o Monte Tabor. Jesus não está lá, não. Onde ele está? Santa Teresa fala assim, que a gente pode olhar para dentro de nós, às vezes a gente tem a impressão que a gente está vazio, esburacado. Mas não é verdade. Pode olhar lá no fundo, aquele que é pura luz habita em nós. Então é preciso que a gente faça conexão de novo. Então eu vou sempre insistir com isso. Por que a gente leva uma vida ficando acinzentada, monótona, rotineira, aquela vida que você mal se suporta? Porque a gente tem poucos momentos onde a gente permite esse encontro com a luz. Porque dentro de nós só tem uma faísquinha, assim, muito fininha, bem vagabunda, que se a gente não fizer encontro com a luz verdadeira, a gente não incendeia, não põe brilho, ou pelo menos não permite que a luz passe. Fique menos opaco, para que a gente possa revelar essa luz. E onde que nós vamos encontrar isso? Aonde? Todas as vezes que a gente ficar junto de Jesus na oração, não tenho dúvida disso, mas também na Eucaristia. É lá que é Ele, que é a minha força para me dar coragem para caminhar. Deus Pai fala assim, este é o meu filho muito amado, escutai-o. Oh, que dificuldade que nós temos de escutar Jesus como sendo a palavra definitiva da nossa vida. Quanto que é difícil purificar o nosso ouvido e a gente quer ouvir um monte de outras coisas, menos Jesus. Quanto que a gente quer colocar no centro da nossa vida outras coisas, menos Jesus. Então, quando os discípulos escutam, eles caem mesmo de medo, apavorado. E nós temos muito medo de escutar só Jesus. Nós temos muito medo de colocá-lo como o único centro de referência na nossa vida. Porque o convite de Jesus não é o convite do brilho, de ser famoso, de ter glória, mas é um serviço oculto, caladinho, discreto. Mas se a gente não for transfigurado, como nós vamos cuidar dos desfigurados desse mundo? Compreendem? Porque às vezes somos nós mesmos que estamos completamente desfigurados. Às vezes somos nós que estamos sofrendo, estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa vida. E quando que a gente fica desfigurado? Quando a gente esquece que é filho de Deus.
Eu vi tanta gente, eu vi tantos jovens esses dias desfigurados, meus clientes, por causa da droga, 16 anos de idade, tendo que ser internados, porque ficam desfigurados, né? Eu falo com Jesus, é exatamente aquilo que o Pai não quer, né? Você vê como é que a droga faz com alguém. Ela tira exatamente a dignidade do outro. Ela destrói. É duro você ver um adolescente agarrar, segurar e falar, por favor, me ajuda. Eu quero sair disso. É duro. Você vê que Deus nos construiu para viver uma vida e que a gente tem não permitido isso. E eu digo para vocês, assim, com tanta honestidade, como é que hoje, 2000 anos depois, nós podemos também ser transfigurados? Como é que hoje também o meu rosto pode brilhar? Moisés, quando desceu do monte, teve que andar coberto, porque o povo não podia olhar para Moisés, portanto que ele brilhava. O povo não dava conta de suportar. Isso era Moisés, só porque ele conversou assim, teve umas horas de prosa. Brilhava desse jeito. São Francisco, quando ficava numa caverna, escondido, conversando com Deus, ele saía, ninguém conseguia olhar para São Francisco. Por que hoje a gente não brilha? Porque a qualidade das coisas que a gente faz é tudo mais ou menos. Nós não paramos diante do Pai. Nós somos indisciplinados, vou sempre falar isso com vocês, com a oração. A gente às vezes reza muito num dia, fala, nossa, já rezei bastante essa semana, eu posso até pular, mas nos dias de reza. Tanto que eu já rezei, fiquei lá 2 horas naquele grupo de oração, estou ótimo, posso pular uns dias. Esquecendo que nós somos muito barro, mas é muito barro. Então nós temos que encontrar com Jesus todos os dias. Mas é todo dia. Lembrar toda hora que eu caminho na presença do Altíssimo. Que eu caminho na presença dEle. Que eu faço tudo com Ele, por Ele. Deveria. Então, se a gente não se policiar todo dia, o mundo é sedutor demais. O brilho, o holofote, os aplausos, nos tira desse caminho. Claro, o caminho com Jesus é um outro tipo de compromisso. Então, nós corremos o risco igualzinho Pedro. Aqui, vamos ficar aqui em cima, mesmo eu monto uma tenda, fica aqui. Então, às vezes, a gente faz da religião, se eu estou no meu bem-estar, eu estou bem. Qual é o compromisso que eu tenho com o mundo que não está bem? Problema do povo. E essa é uma tentação. E se a gente observar, no Evangelho de hoje, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Porque Jesus estava sempre em movimento. Jesus estava sempre convidando os discípulos para ir para outra margem. E na nossa vida também. Não podemos ter medo de nos entregar a Jesus. Não podemos ter medo de caminhar. Não podemos ter medo de arriscar por Ele. Não podemos ter medo de fazer opção por Jesus na nossa vida. A gente fica, essa frase que eu falei com vocês, a gente fica na falsa segurança daquilo que eu estou vivendo, que fala, não, mas isso aqui é ótimo, isso te leva para quê? Para nada, eu digo para vocês. Segurança de que nós temos com essa vidinha mais ou menos? Nada. Não temos. Essa vida não nos segura. A única segurança que você tem na vida é quem? É Jesus, eu te afirmo. Filó, mas você não sabe o dinheiro que eu tenho, vai valer de nada. Não vai valer. Tem uma hora que é só Ele, mais ninguém. O único que vai ficar com você doente, a hora que você estiver ruim na cama, é quem? Ele. Quando você estiver desfigurada, doente, porque a doença nos desfigura, né? Quem vai ficar com você? Ele. O único que permanece com você. No momento da morte, qual que é o único que vai ficar com você? Ele. Não há outro. Eu não sei por que temos tanto medo do Senhor. Então, a nossa vida espiritual, ela fica meio parada, porque nós não damos conta de nos atirar nele. Nós estamos precisando de ter mesmo um rosto que brilha. Jesus é a grande luz do mundo. Então, por isso nós temos que sair das trevas. Por isso nós temos que pedir a Ele, na minha vida, Senhor, eu te peço, vinde fazer luz aonde há trevas na minha vida. Porque eu quero ser também pura luz, como o Senhor nos revelou. Eu não quero ter uma parte da minha vida que tem uma vida obscura. Não quero. Eu quero que tudo na minha vida possa ser iluminado pela sua palavra e pela sua presença. Às vezes tem alguma coisa na nossa vida que a gente fica meio que escondido. Não pode. Porque Deus nos ama assim mesmo, dessa confusão que nós somos. Assim, tudo imperfeito. Ele nos ama assim mesmo. Então a gente precisa ter coragem de contar para Ele, de mostrar para Ele.
Falar, Jesus, esse lado da minha vida está meio de porão, né? Meio escondido, está sem luz. Nem pus luz no porão. Está uma bagunça. Entra comigo, abre a porta do porão hoje. Fala, entra comigo. Entra nessa confusão e põe luz. Norteia a minha vida. Me dê clareza, Senhor. Para que a gente também possa ser aquilo que o Senhor falou que nós somos. O que foi que Ele falou que nós somos? Ele falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois, Ele já afirmou. Precisamos de ser luz. Precisamos de iluminar a vida de quantos outros que estão com a vida escura, sem noção, sem esperança, achando que a vida está ruim demais. Somos nós que temos que levar a luz de Deus para iluminar a vida do outro e falar, tudo é possível uma mudança. Tudo é possível ser transformado, mas é com Ele. Não somos nós portadores da luz, mas somos nós que permitimos que a luz passe. E somos nós que, à medida que nos encontrarmos com Ele, faremos cada vez mais, ficaremos mais iluminados. Então, todos nós temos o potencial da transfiguração. Se você acha que alguém, só fulano que é iluminado. Todos nós temos a luz dentro de nós, todos nós. Por que uns têm mais luz do que outros? Porque tem uns que procuram mais Deus que outros. Só essa a diferença. Para e pensa. Na sua vida espiritual, na sua caminhada, com a consciência que você tem, que você é filho de Deus. Quantas vezes por dia você está nutrindo a sua alma? Quantas vezes por dia você faz questão de ficar diante daquele que te ilumina? Tanto que a gente precisa dessa palavra de Deus, que coloca luz na nossa vida, que nos ilumina para tomar o caminho certo. Mas muitas vezes a gente prefere não escutar, não, porque isso aí vai me comprometer. Isso vai me trazer um compromisso que eu não estou querendo, Senhor. Então, aqui, por enquanto, não. Por enquanto, deixa eu fazer aquilo que eu estou de afins, né? Depois eu te peço opinião. Nós sempre fazemos assim com o Senhor. A gente começa um projeto, depois a gente pede todo mundo para rezar para que dê certo. A gente deveria fazer o inverso. A gente deveria primeiro colocar diante do Senhor e falar, como é que o Senhor me ilumina? O que o Senhor quer? Me permita te escutar, escutai-o. Não tenham medo de colocar o Jesus, colocar o Senhor como a razão maior da nossa vida, o centro da sua vida. Não tenha medo de caminhar com Ele. Não tenha medo se Ele te pede que se desloque. Deus quer nos tirar, que nós vivemos na sociedade do comodismo. Né? A gente quer ficar sentado numa poltroninha. A gente quer ficar ali. Nós temos que sair disso. Nós temos que ter coragem de nos mover. Mover espiritualmente. Mas olha como que é difícil a gente tirar certos hábitos. Como é que é difícil a gente abrir um espaço na nossa vida para que verdadeiramente eu pare, silencie meu coração para escutar o único que tem a palavra de verdade, que me nutre e que me faz sair daquele mesmo. Quanto que é difícil isso para nós. Porque a gente fica preso em algumas coisas que fala, mas se eu fizer isso, isso vai mexer comigo, vai mudar a minha vida, vai me comprometer, o que eles vão falar de mim? Não é? O que será que eles vão falar de mim? Eu já escutei de tudo a meu respeito. É aquela, né, que reza muito? É aquela. Coitada, vai ter problema. Porque quem reza é fraco, quem reza tem problema. Quem precisa de Deus é sempre quem é fraco. Né? Quem não tem dinheiro, quem... Não sei quantas coisas que eu já escutei. Pode ser tudo isso. Mas eu preciso pensar verdadeiramente, se Deus me criou, te criou, Ele criou com um propósito de amor. E que a nossa vida não pode ser nascer, crescer, fazer um tanto de coisa e acabar. Qual é o sentido último da sua vida? Para quem que a gente tem vivido? Naquele momento ali que é difícil, onde você vai se entregar, o que você espera? Afinal, será que você crê em Deus somente por quê? Porque você tem medo da morte? Não, não tem. Eu creio que é o que Jesus veio nos revelar. Como diz São Paulo, ai de nós, se acreditássemos em Deus somente por essa vida. Então, nós acreditamos porque a nossa vida é eterna. Então, o quanto que a gente precisa repensar as nossas atitudes todo dia. Será que eu tenho sido luz? Será que eu tenho iluminado a vida de alguém? Será que eu tenho aquecido a vida de alguém? Será que eu tenho levado palavras que ajudem o outro a ficar de pé? E eu digo para você, quantas pessoas estão sedentas de uma palavra, que dê força, que dê coragem, que dê
a certeza que o caminho é esse. Mas se primeiro a gente não permitir esses momentos de Tabor, esses momentos que eu volto para dentro de mim, para me encontrar com Ele, eu vou levar o quê para o outro? Nada. Então, a Eucaristia, eu vou continuar insistindo com vocês. Eucaristia diária, eu vou continuar insistindo. É preciso que a gente esteja diante do Senhor todos os dias, para que seja alimentado, para que seja sustentado, para que a gente possa suportar outros, ajudar outros no caminho. Ajudar quando o caminho está difícil, quando a vida está muito preta, porque são esses momentos de luz que vão nos dar força para continuar a caminhada. Se a gente não tivesse esse olhar, como é que a gente ia encontrar e dar conta do sofrimento todos os dias? Eu fico pensando, se eu não tivesse esses momentos de luz, onde, mesmo repetindo o sofrimento de todo dia naquele CTI, como é que eu daria conta, todos os dias, se eu não tivesse lampejos da certeza de um Deus que caminha conosco? Como é que a gente daria conta de suportar a dor, suportar o sofrimento e afirmar, não tem a última palavra? Há algo muito maior do que tudo isso que a gente está vivendo aqui. Da gente poder aliviar o outro. Como a gente daria conta se primeiro a gente não se estabelecer diante do Senhor e falar, eis-me aqui, fala comigo, assim como tantos falaram, eis-me aqui, Senhor. Né? Fala, que o teu servo te escuta. Estou aqui somente para vos servir. Me dê a palavra, me transfigura um pouco mais, me diminui meu barro, me dê mais espírito, me dê certeza daquilo que me aguarda. É assim. Então, a transfiguração, ler esse evangelho só vai ter poder sobre nós se a gente se perguntar, que medo eu tenho? Será que eu também estou caída pelo chão? Como Paulo, como Pedro, com medo de me levantar? Com medo de me comprometer com aquele que ninguém quer? Será que eu tenha coragem de escutar a voz de Deus, de discernir nisso e de viver a partir dessa palavra, que é aquela palavra que me sustenta e me orienta? Ou será que eu também quero falar nada? Isso é uma ilusão. É preciso que a gente coloque a nossa vida diante dessa luz que é Jesus. Porque só a luz dele pode nos orientar. É preciso que a gente tenha coragem de colocar a nossa vida diante dele e falar, Senhor, ilumina aquilo que ainda está escuro. Eu não quero ter uma vida obscura. Eu quero ter uma vida que seja luz na vida de todos aqueles. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a mesma coragem que São Francisco teve de dizer a ele, que cada manhã, Senhor, a vossa vontade se levante sobre mim, com uma clareza como o sol, para que eu possa cumprir a vossa santíssima vontade. E que eu possa caminhar sempre na vossa luz. Me dê a direção todos os dias, me faça caminhar no seu caminho. Que nada, Senhor, me desperte. Que nada me leve a tomar um outro caminho paralelo. Um caminho mais fácil, um caminho de menos compromisso, um caminho de menos sofrimento. Mas que tudo eu possa transformar na minha vida. Que a minha rotina possa ser transformada pela consciência da sua presença. Saber que eu caminho, que tudo aquilo que eu estou vivendo é diferente. Se é de Deus que eu trato, se eu estou ali por causa dele. Olha quanto é diferente você cuidar de alguém doente ou quando você sabe que você cuida do próprio Cristo. É tão diferente. Quantas pessoas falam assim, que vontade eu tenho de poder cuidar das feridas de Jesus? Eu posso te levar no lugar onde elas estão completamente abertas até hoje. Compreendem? Às vezes você não vai ver uma ferida aberta, físico, mas uma chaga num coração. Alguém que está sofrendo. Tantas perdas, tantas desilusões, tantos descaminhos, tanta gente sem esperança. Somos nós que nos alimentamos dele todo dia, que temos que ter a coragem, a alegria de dizer ao outro, tempos difíceis passamos todos os dias, mas nós temos esperança de um Deus que nos acompanha, que nos olha e que tudo pode mudar. Ele que está conosco. Essa alegria, essa certeza de um Deus que caminha conosco. Está difícil, tá? Conversa com ele, fala com ele. Essa amizade, essa certeza é que te faz ver o dia diferente. Você transforma, quando você tem essa consciência, você levanta pela manhã e você não vai viver mais um dia. Hoje você vai viver aquele dia que o Senhor preparou para você viver. E para você ser feliz, apesar de tudo que você vai viver. Entender isso, são esses lampejos que vão nos colocar de pé. Então, hoje, assim como o Evangelho, assim como Jesus disse, eu repito, não tenhais medo. Não tenhais medo de colocar o Senhor como centro absoluto da sua vida. Não tenhais medo de escutar a única palavra que te gera vida.
A única palavra que te sustenta. A única palavra que te dá o caminho. A única palavra que te dá a direção certa. Se você tem dúvida de alguma coisa que hoje você está para realizar, pergunte ao Senhor se é isso mesmo. E a palavra que o Senhor te der, pode fazer, porque Deus não erra. Deus não vai te colocar numa fria. Deus não vai te indicar um caminho errado. Mas é preciso que a gente confie nele. E que a gente, depois de cada dia, eu vejo isso, depois de cada dia de oração, depois que a gente se alimenta cada manhã, é hora de enfrentar o dia. Sozinho? Não, com ele. É o Senhor que dá coragem, é que dá luz, é que faz o dia ser, por mais difícil que seja, ele faz algo diferente no dia. Eu sempre lembro muito de Cirineu. Todos os dias a gente tem uma cruz para carregar, mas todos os dias Deus manda um Cirineu para nos ajudar a carregá-la. Às vezes a gente não percebeu o Cirineu de hoje, mas ele sempre manda um Cirineu que fala uma palavra, ou que te ajuda, ou dá um sorriso, ou é um telefonema inesperado, ou alguém que traz algo que fala, vale a pena continuar. Guardem, observem, como é que o nosso Deus é detalhista, é de misericórdia, é cuidadoso. E ele sabe que quando ele fala, se ela não vai dar conta, ele move alguém para que seja o Cirineu do seu dia e fala, coragem, você não está só, eu estou com você. Nada que te acontece passa despercebido aos meus olhos. Isso é de uma doçura, isso é de um conforto no coração e na alma, que quando você fala, não, estou sozinha, ninguém está vendo, mentira. Ele se põe lá e fala, estou aqui. Dentro de você surge algo que você fala, coragem, é o próprio Senhor que faz, que diz. Quando às vezes está tudo impossível de acontecer, Deus revela, Deus mostra o que é melhor, Ele cuida, confiem nisso. Hoje nós demos alta para uma criança que, para mim, foi uma emoção dar alta. Tadinho desse pequenininho que sofreu tanto, que chegou para nós com tantos diagnósticos errados, que passou por tanta coisa, até que o diagnóstico do menino se abriu. Se abriu e teve que fazer um monte de coisa, teve que operar o coração, teve que tirar um pulmão inteiro. Mas saiu curado. Porque tudo que Deus deu 2, é possível se viver com 1. A sabedoria de Deus. Tudo que nós temos 2, você vive com 1 só. Fui embora. Hoje, quando a mãe me ligou cedinho, para poder saber se poderia levar as roupinhas, eu falei, é alta, mãe, traga a roupa. Saiu até de sapato. Saiu sem acesso venoso. Saiu uma isca, tadinho, um heróizinho. De meses de vida. O quanto lutou. Mas Deus revelou. No primeiro momento, a minha conversa com a mãe era, será tudo impossível. E no final foi alta. Porque o nosso Deus, do impossível, se faz. Chegou com a pressão de pulmão de 99, a nossa pressão é 30. Saiu com a pressão de 30. Quando tudo que passou falou, não tem jeito, não tem o que fazer. Um levanta uma coisa, outro levanta outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Um tanto de gente some, estuda, faz. Alta. Mas isso tudo é Deus agindo. É Deus cuidando. De uma mãe que nunca desorientou. Sempre rezou. Sempre agarradinha no terço dela e falava, mas Deus vai fazer, né, doutora? Deus vai fazer. Fez. Não vai fazer. Fez. Permitiu. Vai voltar para casa. Isso são os lampejos que fazem a gente ficar de pé num dia e falar, coragem, vale a pena continuar. Vale a pena. Vale a pena não desistir. Hoje foi uma vozinha lá me visitar e falou, eu tinha que trazer esse menino para a senhora, doutora. Só lembra dele? Então, um santo. De 5 anos de idade. Falei, 5 anos atrás, como é que eu vou lembrar tanta coisa? Eu falei, ele operou de quê? Ele abaixou a blusinha, mostrou aqui para mim e fez assim. 3 cirurgias de coração de Filó. Falei, não, nem lembrava. Estou ótimo. Eu estou percebendo, santo. Estou percebendo o nível de santidade. E a avó me abraçava e dizia, eu trago para que vocês não desistam. São os lampejos de Deus que falam, o caminho é esse. Coragem, vocês não estão só. E assim é o Cirineu de todo dia. É quando está todo mundo cansado, achando que não dá conta, que tanta coisa acontece. Fala, coragem, olha aqui, olha esse, olha aquele. E assim a gente vai continuando a caminhada. E assim na sua vida. Pare e pensa. Hoje tem 2 propostas. Saia da sua vida e se veja. E veja com outro olhar. Se coloca diante de Deus e fala, é assim mesmo? Dá uma colorida para mim.
Manda um sirineu para me segurar. E falar, coragem, eu estou junto também. Hoje em dia nem preciso do sirineu, porque tem Deus purinho. Então, vamos pedir a Jesus a graça da disciplina. Como a gente não pode ir no Tabor físico, vamos ao nosso coração todo dia. Fala, Jesus, se eu ficar indisciplinada, me puxa as pernas, falo com ele. Me dá um soco, fala assim, fica firme. Reze todos os dias. Não saia de casa sem as suas orações. Não enfrente nenhuma reunião, nenhuma decisão, sem primeiro estar com ele, sabendo que ele é vivo. Fala primeiro com ele. Eu vou para uma reunião difícil, tenho que tomar uma decisão, a empresa está assim, meu negócio está assado, eu tenho que fazer isso. O senhor vai junto? Me ilumina, me mostra, abre os caminhos, mostra o que nós temos que fazer, fala no meu coração, dê a última palavra na reunião. É assim, é com simplicidade. Deixa ele viver junto com você a sua vida. É esses momentos que vai fazer que a sua vida não fique essa coisa insonsa. Mas você vai perceber que, na verdade, a nossa vida com ele é uma aventura a cada dia e que ela não se repete. É ímpar, que a cada dia Deus tem, não é o que é bom, Deus tem o melhor. A cada dia. Que ele abra os nossos olhos para que a gente possa ver esse Deus que diz e repete, não tenhais medo. Quem caminha conosco é ele. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus a graça da disciplina, a graça de estar com ele todos os dias, para que ele nos alimente, para que ele nos dê força, nos dê coragem, de ter uma vida diferente, ter uma vida colorida por causa dele. Que ele nos dê esses lampejos de luz, que ele possa incendiar a nossa faísca na luz que é ele, e que ele faça que a gente possa verdadeiramente ser a luz do mundo. E a doutora Filó hoje nos fala da transfiguração. Ela fala daquele momento que Jesus se mostra para aqueles discípulos que estavam com ele e se transfigura diante deles. E ela faz o paralelo da transfiguração com a nossa vida, que a gente precisa de ter uma vida diferente, dar um novo ressignificado à nossa vida, do jeito que a gente está levando. E ela fala que a nossa vida, a rotina traz a nossa vida ficar com gosto de água de chuchu. Às vezes sua vida está assim, uma água de chuchu, sem cor, sem gosto. E a doutora Filó fala que através dessa transfiguração, que Jesus precisa se transfigurar na nossa vida, tirar o cinza que a rotina traz, que o dia a dia traz. Ela fala que o dia a dia vai nos desbotando e a gente vai perdendo a cor e vai ficando tudo cinza da mesma cor. A nossa oração hoje é para que o Senhor se transfigure na nossa vida e faça de novo sua luz brilhar, porque quando a luz do Senhor brilha, as cores aparecem novamente. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e hoje nós queremos que o Senhor venha ser o Senhor da nossa vida, da nossa rotina. A nossa rotina anda tão sem graça que temos perdido a cor. Temos ficado cinza, sem graça, tristes. Quando o Senhor é alegria, quando o Senhor é cor, a natureza tão colorida que o Senhor fez para nós. Abre os nossos olhos, Senhor, coloca luz onde está escuro, para que a gente possa ver as cores da nossa vida e que a nossa vida possa se tornar cheia de cores diante do Senhor. Amém? Esse é o último grupo de oração do mês de maio, né? Eu não poderia encerrar esse mês de maio sem ter que falar de Maria. E aí, quando eu cheguei aqui hoje, que eu fiquei rezando, sabendo de Jesus, qual era o assunto, né? O assunto seria Pentecostes, Espírito Santo. Com certeza, vocês escutaram homilias belíssimas. E quando senti meu coração, que era ela, né? Aí quando eu cheguei aqui, vocês estavam cantando e rezando, Maria. O Espírito Santo não é brincadeira, não. Né? Não é brincadeira. Mas hoje eu queria falar com vocês de uma coisa em especial. A palavra está em Lucas, capítulo 2, no verso 51.
Mas eu queria saber aqui, quantos de vocês que estamos aqui rezam o terço todos os dias? Pouca gente, muito pouco. A oração do terço, ela é é o pedido talvez mais antigo e mais insistente de Nossa Senhora. Rezem o terço todos os dias. Em Fátima, ela falou isso já tem um século. Qual é a dificuldade de rezar o terço? Afinal, é chato, é repetitivo, é longo, não dá nem 15 minutos. Mas, preguiça de rezar o terço. É que a gente não sabe o que a gente está na mão. Isso aqui é a maior arma que alguém pode carregar. Não tem arma no mundo capaz de conter o terço? Não existe. É porque a gente não consegue acreditar que, porque com as coisas de Deus é assim, existe uma desproporção ao que Deus nos pede para as graças que Ele derrama. Existe uma desproporção absurda. Quando Nossa Senhora lá em Fátima fala para os meninos assim, reze o rosário porque a paz do mundo depende do terço. Como é que é? A paz do mundo depende de eu rezar o terço? A gente não acredita. Então, além da gente não acreditar, nos faltam algumas coisas, como perseverança. Porque quando alguém da família adoece, a gente reza terço contínuo. É 24 horas, o pessoal vai juntando gente, uma coisa louca, alucinada. Eu não estou brincando, estou falando a realidade. E nos falta confiança. E nos falta obediência. A mãe pediu, tem um século, e nós ignoramos o assunto. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês começarem a estudar a história da igreja, toda a caminhada da humanidade, vocês vão perceber quando os grandes problemas começaram a acontecer. Foi quando o mundo parou de rezar o terço. Comecem a estudar para vocês poderem ver o que eu estou falando. Se eu estou falando uma mentira para vocês. Mas, eu quero conversar com vocês sobre o terço. O terço é uma oração vocal, ok? Eu falo, Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Salve Rainha. Mas, na verdade, a alma do terço é o quê? O que eu rezo no terço? Na verdade, toda a alma do terço é uma oração cristológica, porque ela está envoltada para todos os mistérios da vida de Jesus. Então, eu faço uma saudação a Maria, quando ela fala no Magnífica, e me chamarão de bem-aventurada, nós somos dessa geração que chama. Quando a gente fala Ave Maria, nós estamos repetindo o que o anjo falou para ela. Né? Uma oração, toda a primeira parte da Ave Maria é uma oração, nós repetimos o que o anjo falou, na Anunciação. Então, quando a gente medita, na verdade, nós estamos ali meditando a vida de Jesus e o mistério da nossa redenção. Por que eu falei que estava isso em Lucas 2 aqui? É porque Nossa Senhora, está escrito aqui, conservava a lembrança de tudo que acontecia no coração dela. Então, desde a Anunciação, desde Nazaré, a Belém, a tudo que ela viveu, até voltar a Jerusalém, todos os fatos da vida de Jesus, Nossa Senhora guardou no coração dela. Jesus fala que a oração do terço é a oração que mais agrada a Ele, porque é a oração mais simples que existe. Ele fala que essa oração foi feita no céu. Quantos aqui tem um livro Ensina e Ezo? Então pode ler lá, que Jesus descreve isso lá. Que a oração foi escrita no céu e foi entregue para as pessoas simples, porque é uma oração simples. Para as pessoas que têm o coração aberto, para receber uma coisa tão simples, porque não tem dimensão do que acontece quando reza o terço. E ele fala que são numerosas graças
que são derramadas enquanto rezamos o terço. Ele fala, não há um sofrimento que a gente não dê conta de passar se a gente rezar o terço, que ele conserve em paz. E ele fala da quantidade de doenças que são curadas por terço, que ele fala que as doenças são as névoas, só é aquilo que vem para poder confundir, atrapalhar a nossa vida e nos destruir. Quanta coisa é quebrada pelo terço. Por que a gente não usa? Porque a gente não acredita. Que isso tão simples vai resolver, que a gente gosta de coisa suntuosa, né? A gente é totalmente desproporcional do que Deus quer. Você imagina, quando o anjo chega para poder fazer a proposta a Maria da encarnação, Maria, que isso é uma coisa apoteótica, né? Ele pega uma menininha simples lá em Nazaré e fala, vem cá, deixa eu bater uma prosa com você. E nós pensando outra história. Então, o terço, ele é uma oração extremamente poderosa. Se não fosse assim, Nossa Senhora não insistiria tanto conosco. Por que ela é uma oração contemplativa? Porque eu estou contemplando os mistérios. Filó, mas eu vou completamente quando eu estou rezando o terço. Nossa Senhora sabe disso. Jesus sabe. Ele sabe. Que a gente começa a rezar o texto, que de repente vai lá em Nova York, Paris, programa viagem, volta, fala, nem que mistério que nós estamos mesmo, é assim mesmo. Mas a gente precisa insistir, até o momento que a gente vai conseguir ganhar as graças, que eu vou entender que eu não contemplo, não é só os mistérios da alegria de toda a vida de Jesus, na verdade, eu coloco os mistérios da minha vida, ali são contemplados pelo olhar de Jesus e Maria. Nós vamos entendendo que quando eu rezo, o meu coração encontra o coração de Maria e ele é transformado pelo bater do coração de Jesus. É isso que a gente não entende. Eu não entendo ainda, eu tenho que aprender a contemplar, porque essa repetição vai fazendo que essa oração passe da cabeça para o coração. É um mistério, mas não tem nada que transforme mais do que a oração do terço. E eu não poderia encerrar o mês de maio sem falar isso com vocês, porque é uma oração que vai nos santificar. Qual que é o caminho da santificação? Porque qual que é a primeira vocação que nós recebemos? O que foi que Deus Pai, em Gênesis, falou para Abraão? Chamou Abraão para andar e falou o que com ele? Anda na minha presença e seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O que Jesus falou conosco? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, qual que é a primeira vocação do ser humano? Aqui que nós somos chamados todos os dias, ser santo. A gente leva isso a sério? Claro que não, nem pensa nisso. A gente acha que santo é o santo altar. O que é ser santo? Quando que começou o nosso processo de ser santo? Ai, que delícia, já sabe, resposta número certa. O nosso processo de santificação começou no dia que nós fomos batizados. Qual é o problema? Esquecemos desse assunto. Completamente. Fulano, a sua santificação, o quê? Estou lembrando, eu? Não, imagina se eu vou ser santo. Vai ser santo. Esse é o propósito da nossa vida. Não o santo do altar. O que consiste a santificação? Fazer a vontade dele. Mais do que seguir, fazer a vontade dele. Em tudo. Semana passada eu falei com vocês, primeiro nós temos que ser Maria, para depois ser Marta, ainda bem que alguns lembram, nós vamos morrer aqui, né? Primeiro a gente reza, primeiro pergunta a pessoa está de acordo e depois vai lá e executa, não é isso? O que Madre Teresa falou mesmo? Que sem Deus nós somos muito pobres para ajudar os pobres. Por isso que a gente tem que se encher de Deus para ir lá e fazer. Então, se ser santo é fazer a vontade do Pai,
qual é a vontade de Deus? Sim, mas o que significa isso? É fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É que a gente viva o quê? O amor. É viver o amor a Deus. Ele é acima de tudo na nossa vida, Ele é o Senhor. Então eu não posso pôr nada na frente de Deus. Meu trabalho, meu status, meu dinheiro, minha beleza, meu marido, meus meninos. A outra fica rindo, mas é verdade. A primeira coisa da nossa vida é Deus. Eu vou perguntar, vocês pensam nele? Em Deus? Ótimo. Pensa nele várias vezes ao dia. Porque se ele é um namorado da nossa alma, quando a gente está namorando, né? Outro dia tinha uma adolescente muito apaixonante lá no consultório, cuidei dela desde pequenininha. E aí ela foi lá porque estava doentinha, mas ela mostrava foto do namorado para a tia Filó, mas ele não é lindinho, tia Filó, mas ele é um fofo, tia Filó, ele é fofo. Mas tia Filó, estou com muita febre. Passava mais um pouquinho, não tinha outra aqui, tia Filó, olha para ele, tia Filó, ele é lindo, eu quero casar com ele. A consulta era o moço, falei, gente, mas quem que está precisando de consulta? É um namoro ou é a febre? Não tem condição. Então, quando a gente está namorado, a gente pensa no objeto do amor várias vezes. Quando Deus já levanta, corre, passa de noite, fala, não rezei. Então a gente precisa se enamorar. Então o que é fazer a vontade do Pai? É aprender a viver o amor. O terço vai trabalhar a nossa santificação. Por quê? Primeiro que o terço é a oração ditada por Nossa Senhora. Ditada, não. A primeira parte é do anjo, a segunda é o povo que fala, Santa Maria, Mãe de Deus. Roga por nós, que hora? Os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Agora porque nós estamos vivos, não sabemos se temos o próximo segundo. E na hora da morte, porque ela tem que nos levar até Ele. Então, nós vamos rezar. O terço ele vai nos santificando à medida que nós vamos repetindo. Mas tem uma coisa, que eu já até comentei com vocês aqui uma vez, que o mundo só existe quando Nossa Senhora fala, o anjo faz a proposta, ela fala, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Quem falou essa palavra antes dela? O faça-se. Não, quem falou faça-se foi Deus Pai. Só existimos, a criação só existe da menor erva à montanha maior, porque Ele disse, faça-se. Isso é um escândalo, né, gente? Faça-se o céu, faça-se a água, é coisa de louco. Quando Ele foi falar para nos criar, Ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Então esse foi o grande sim do mundo. Foi o que Deus falou. O segundo sim foi Jesus, que aceitou vir. E lá no Getsêmani fala, seja feita a vossa vontade. Terceiro sim, Nossa Senhora, que se coloca disponível. Mas tem um quarto sim no mundo, qual é? Que a gente fala ele lá, aqui no terço. A gente reza, a gente liga uma primeira, repete tudo, não presta atenção em nada. A vida de Nossa Senhora era uma antes dela falar, faça-se em mim, para depois que ela falou, antes e depois. E na nossa vida acontece isso? Por que o mundo está do mesmo jeito? Porque nós queremos. Se a gente tomasse porte da nossa vida, daquilo que somos filhos do Altíssimo, aceitaria o mundo do jeito que está. Mas já nem acredita nisso direito. É um processo. O que a gente reza todo dia? Quais orações que vocês fazem todo dia? Pelo menos uma. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Muito bem. O que tem no Pai Nosso? Repete comigo, devagarzinho. Pai, que estais santificado, venha. Agora. Ô, trem bonito. Vocês falam isso todo dia. Esse é o quarto sim que está em andamento no mundo. Você dá pleno poder a Ele de mudar a sua vida depois que você reza esse Pai Nosso. Só que a gente não presta atenção. Só a hora que você reza, seja no meio da manhã, no meio da tarde, a hora que você rezar, seja feita a vossa vontade, o seu dia já não pode ser o mesmo da hora que você rezou. Aí acontece alguma coisa, você fala, mas por que aí você já fica brava, briga com alguma coisa? Mas acabou de rezar. Mas já não presta atenção. E aí quando a gente reza o terço, seja feita a vossa vontade, reza o Pai Nosso pelo menos 5 vezes. Se reza o rosário, você reza pelo menos 20. Seja feita a vossa vontade, reza dormir na Maria cheia de graça, como não sabe nem o que está falando.
Não sabemos o que estamos falando. Mas está falando lá, seja feita a vossa vontade, se a terra como o céu. Está dando pleno poder a Ele. Seja feita a vossa vontade. É o quarto sim que está em andamento no mundo. Nós estamos falando, mas não prestamos atenção. O dia que entendermos que quando eu falo isso, eu estou dando pleno poder a Ele de me mudar, de me transformar. Porque à medida que eu rezo, é a ação do Espírito Santo com Maria para transformar o nosso coração, moldar o nosso coração para formar o que em nós? Maria que vai ser formada em nós? Catequese. Quem que vai ser formado dentro de nós? Muito bem, vou começar, vou voltar. Então, primeira coisa que nós rezamos, não sabemos o que estamos rezando, né? É a oração que vai nos santificar. Quando Nossa Senhora fala com Lúcia, Jacinta e Francisco, Nossa Senhora fala com o Francisco fala assim com ela: eu vou para o céu. Qual que é a resposta de Nossa Senhora? Para ele, para aquele menino, caçulinha. Ninguém sabe nada, né? Puxar a orelha de vocês. Nossa Senhora fala com ele assim: você irá para o céu, Francisco, mas você precisa rezar muitos terços. Ele fala: mas se é rezar terço, eu rezo quantos a senhora quiser. Ele tem essa abertura para Maria, né? Quantos a senhora quiser, eu rezarei. Então, Nossa Senhora começa a preparar Francisco e ele rezava muitos terços, né? E você sabe que é uma coisa interessante, abrindo um outro parêntese, que quando foram tirar a ossada de Francisco, o pai de Francisco mostrou o lugar onde havia enterrado ele. Foi aqui que enterrou Francisco. E aí eles abriram, achou uma ossada, ela falou: não, mas isso não é ossada de Francisco, porque ele era um menininho, pequeno, então pode cavar que eu enterrei ele aqui. Aí quando acharam a outra ossada, o que vocês acham que era a marca que achou, que identificou que era Francisco? O terço que estava do lado dele. O terço estava lá e falou: só pode ser Francisco. Ele não tirava esse terço da mão. Será que nós vamos ser identificados como? É para pensar só, né? Então, quando Nossa Senhora aparece lá, ela fala que o coração imaculado dela vai, no final, o meu coração vai triunfar. Como é que vocês pensam que é isso? Vai ser uma apoteose? Eu penso que ela vem para nos ajudar. Mas vocês acham que vai ter foguete, luz, tudo bacana, maravilhoso? Se vocês pensam nisso, vai ter não. Ela não me contou nada não. Mas é só um raciocínio. Por quê? Se Jesus, na ressurreição, ele não podia ter feito uma coisa apoteótica. A gente nem estava aqui reunido, que todo mundo já era convertido, já vivia para poder louvar a Deus. Não precisa ficar aqui pelejando com vocês. Mas Jesus não fez isso. Eu falei isso com vocês. Como é que Jesus quer ser conhecido? Pelo testemunho da nossa vida. Nós temos que colocar Deus a miúdo. Assim como Nossa Senhora colocou Jesus, mostrou Jesus no mundo, nós temos que colocar Jesus vivo no mundo hoje, pela nossa vida. Muito bem. Vocês acham que Maria, sendo silenciosa, se pudesse, ela vivia escondida, caladinha, discreta? Quando ela chegou no lugar onde Jesus estava falando, ela não chegou lá e falou: aqui, fala com meu filho que eu estou aqui esperando ele. Ou entrou e falou: menino, sou eu sua mãe. Ela ficou do lado de fora e falou: avisa ele que a mãe dele está aqui fora. Quantas mães nessa descrição vocês conhecem? Nenhuma, até hoje, onde eu estou sabendo, com exceção dela. Chega lá, ainda mais se o filho é famoso, eu sou a mãe dele. Olha o meu filho aí, chama ele aí, dava um grito, falava: oi, sua mãe está aqui te esperando. Gente, o triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando, pela ação do Espírito Santo e pelos terços que nós fomos rezando, quem vai ser gerado dentro de nós? Quem vai ser gerado dentro de nós? Jesus. Pode imaginar o trabalho dela? Se num grupo de oração, de pessoas que frequentam a igreja, de alguma forma,
Não tem nem 1% que reza o terço. Pode imaginar? Mas tem que rezar todos os dias. Ela não mandou pular dia santo ou feriado, ela mandou rezar o terço todos os dias, é porque a nossa conversão é lenta. Nós não levamos a nossa vida espiritual a sério como tem que ser levado. Nós adiamos as coisas de Deus, e ela só pediu um terço, não estou falando nem do rosário. Nós arrumamos desculpas, e está escrito na palavra de Deus, não se desculpe diante do Senhor, não se explique. Nós temos que falar, não dou conta. Mas é que para rezar o terço eu preciso da graça. Por que está escrito em João 15? Sem mim, nada. E nós não seremos capazes de rezar se Deus não nos conceder a graça de perseverar. Eu só dou conta de rezar o terço porque eu peço a graça, senão não dou. Não adianta falar, eu vou dar conta de rezar, se não falar, aqui só podia me dar mais uma graça de rezar, me dá graça de confessar, me dá graça, senão não fazemos, não damos conta de nada. Falar que vai ser santo, se não pedir intercessão, vai dar conta de quê? Não sai do lugar. A nossa vida espiritual, a gente acha que ela já está dominada, e nós não caminhamos um passo. É a queixa de Deus Pai, para Catarina de Siena. Meus filhos sofrem se não conseguem nada do ponto de vista material. Eles sofrem porque não conseguem as casas, ou o carro, ou seja o que for. Mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não fazem progresso espiritual. Não é de chorar? É de chorar, porque Ele está de olho em nós. Mas Jesus fala uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Ele fala, o terço é uma longa troca de olhares. Eu, minha mãe e nós. Pode pensar o que é isso? Que quando eu estou rezando o terço, existe uma troca de olhar. Ele fala, porque nós podemos restaurar o pecador, porque nós sabemos o horror que o pecado faz na alma. Mas nós podemos curar por um simples lance de olhar. Pode imaginar o que significa isso? Mas nós temos uma arma na mão e não sabemos usar. Ele fala, se tem alguma situação de pecado que já não consegue se libertar, se tem alguma situação difícil da nossa vida que não consegue ser resolvida, reza o terço. Um simples é uma longa troca de olhares. Isso é maravilhoso. Vocês vão começar a olhar com o terço de um outro jeito. Isso aqui eu vou trocar olhar com aquele que me ama de verdade, com a minha mãe e com Jesus, e que tudo pode ser transformado enquanto eu rezo o terço. Mas é tão simples, é assim mesmo? É assim mesmo. É aquilo que eu falei, a nossa desproporção entre o que Deus nos dá com aquilo que Ele nos pede. Nós temos um problema seríssimo com a obediência, porque mesmo que seja chato, repetitivo, cansativo, que sei lá quantas coisas eu acho que a gente tem dificuldade de rezar, porque tantas graças a gente alcança, que tudo é feito para que a gente não reze o terço. Não existe uma arma que o demônio mais odeia que seja o terço. Tantos terços encontram quebrados, arrebentados. Quantos santos ele tirava das mãos e rasgava tudo, né? E, na verdade, ele tirava todas as peças aqui, né? Porque é uma arma muito poderosa, é extremamente poderosa. Quando a gente reza o terço tem o poder de nos lembrar que somos irmãos. A gente não intercede por tanta gente quando reza o terço? O que é que Deus Pai perguntou para Caim? Onde está o teu irmão? Nós não vamos nos salvar sozinhos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós somos responsáveis pela salvação das almas, um dos outros. E uma arma é isso aqui, é o terço. Como é que eu posso não rezar? E tem um outro poder eclesial que a gente esquece. Quando Bento XVI renunciou, lembra disso? Foi um dia tão triste. Quando Bento XVI renunciou, o que o povo de Deus fez? Foram para a Praça do Papa, reuniram, então, de novo, o povo, os apóstolos reunidos, o povo, com Maria, foram rezar o terço. E os depoimentos são lindos, porque o pessoal rezava cada um na sua língua.
Aí o pessoal sabia, mesmo entendendo a língua do outro, sabia que tinha acabado a Ave Maria, e começava cada um na sua língua Santa Maria. É o povo reunido com Maria, intercedendo pela igreja. Hoje, com tantos problemas na nossa igreja, a gente não tinha que estar aqui reunido, rezando pela igreja, pelo Papa, pelos padres. Precisamos rezar. Isso aqui é a maior arma que nós podemos carregar. É a nossa arma da nossa santificação. É essas contas que vão nos levar para o céu. É ela que me lembra que eu tenho irmão. É ela que nos faz caminhar. Mas se eu não quiser fazer por nada disso, que eu faça por obediência. Porque ela pediu. E é uma mãe que pede. E se ela pediu, é porque a coisa é séria. Quando uma mãe pede uma coisa para o filho, a gente dá um jeito de fazer, mesmo que vai contrariado, mas faz, né? A mãe pediu. Né? Mesmo que você saia de casa com 40 graus, a sua mãe fala, leva paletó porque vai chover. Você fala, como? Mas chove. E a gente leva, porque língua de mãe não é brinquedo. Mas se ela pediu o terço, por que não rezamos? Hoje nós temos que pedir a Nossa Senhora essa graça. Que ela nos conceda a graça de rezar o terço. Porque a gente, nem que seja por obediência, para trabalhar a nossa santificação, para rezar pela paz do mundo, para rezar pela conversão dos pecadores, a começar de mim, mas por aqueles que ainda não entenderam nada, para que Jesus venha mais depressa, porque esse mundo está precisando de ordem, está uma desordem, está tão sofrido ver tanta coisa. Então pedir a ela, tudo se consegue por uma oração de terço. Jesus falou, vocês não têm dimensão, é a oração que mais agrada ao céu, pela simplicidade dela. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora, ela como mãe, tão cheia de graça, que interceda por nós, porque de verdade essas coisas são reais, de verdade, né? Francisco, como sabia que ia morrer cedo, ele falou com Lúcia, Lúcia, aqui eu não vou para a escola não, ela falou que eu vou embora daqui a pouco, por que eu vou estudar? Bobagem, raciocínio perfeito. Então ele ficava na igreja, fazendo companhia para Jesus. Tinha uma pia batismal e o sacrário. Ele ficava entre a pia batismal e o sacrário, 3, 4 horas do período da escola, ele ficava lá fazendo companhia para Jesus. Pode imaginar a intimidade deles? Ele ficava lá consolando Jesus, que achou Jesus muito triste. Ele ficava lá. Todos os dias, Francisco estava onde? Consolando Jesus. E Nossa Senhora pergunta para os meninos, vocês são capazes de fazer um sacrifício para que algum pecador se converta? E hoje eu fico pensando, será que a gente é capaz de fazer um sacrifício, um jejum, rezar um terço por alguém que não crê? Por alguém que morreu, que tem o risco de estar no inferno? Antes dele cair no inferno, depois que foi, acabou? Mas quando morre, será que eu posso rezar, interceder pela alma dele para que ele tenha uma chance de estar no purgatório? Será que eu sou capaz de fazer isso? No mundo onde eu só penso no eu, é só para mim aprender a rezar para nós. Isso Maria nos ajuda a entender que somos irmãos. Temos que cuidar uns dos outros. Então hoje eu não poderia terminar o mês de Maria, mês de maio, tanta coroação, tanta coisa bacana. Eu não quero que vocês tenham uma ilusão, assim, uma imagem, achar que Maria é uma coisa muito distante. Porque de verdade eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós temos tanta devoção à Nossa Senhora. E esses dias eu conheci a história de Nossa Senhora de Nazaré, lá de Belém. Vocês conhecem a história? Que tem o Círio de Nazaré. Vocês conhecem a história? Não. É apaixonante. Nossa Senhora é sempre encantadora. Em 1700, o senhor Amâncio, ele era trabalhador rural, ele voltando do trabalho, parou diante de um riacho para lavar o rosto. Quando ele levantou o rosto numa árvore, tinha imagenzinha de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Ele olhou aquela imagem, procurou lá perto, não viu que não tinha nenhum dono. Aí levou para o povoado, perguntou, alguém conhece, alguém viu? É de alguém? Não. Então reuniu o povo, rezaram o terço. Pôs na mesa da casa dele. De manhã, quando ele levantou, cadê a imagem? Sumiu. Alguém viu? Não, ninguém viu. Aí foi trabalhar, quando ele volta da roça, passa perto da árvore, a imagem lá. Pegou a imagem, levou para casa, chamou o povo, rezaram o terço. Dia seguinte de manhã, cadê a imagem? Lá foi ele na árvore, falou, aposto que ela está na árvore. Foi lá, estava lá na árvore.
Aí o governador ficou sabendo, mandou buscar a imagem, colocou numa caixinha com grade, trancou, e pôs um guardião, um guarda do lado. No dia seguinte, cadê a imagem? Na árvore. Então eles entenderam que, na verdade, ela queria ficar lá. E lá foi construída, hoje, a Catedral de Belém. Hoje tem a festa do Círio de Belém, que é em outubro, né? E o padre, que é o cuidador da imagem peregrina, falou que um sociólogo escreveu uma tese provando que esse Círio de Nazaré iria acabar. Bem, o sociólogo morreu e já tem 241 vezes o Círio. Ninguém pode com Deus, né, gente? Mas eu queria fazer pergunta para vocês. A gente tem tanta devoção com Nossa Senhora, uns mais, outros menos. Mas eu fico pensando, com que Maria que a gente caminha? A gente caminha com Nossa Senhora, que é a mestra espiritual, que criou Jesus, que foi a primeira apóstola, a primeira discípula, apóstola, a primeira discípula dele, que andou atrás dele naquele caminho estreito da cruz. Que Nossa Senhora, o aprendizado dela foi a ferro, quente e rápido. Jesus não deu muito tempo para ela, não. Ou eu caminho com Nossa Senhora, aquela imaculada, senhora, tão inatingível, tão santa que eu não posso imitar de jeito nenhum. Ou eu caminho com Maria, que é aquela bem-aventurada, porque acreditou. Lembra quando Isabel fala com ela, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Ou eu caminho com Maria, que é uma santinha, que me dá muitos favores a baixo preço. Que às vezes nós só temos a devoção de, a coisa aperta, eu vou ali, faço a novena, faço a troca com ela. Nós precisamos de amadurecer na nossa fé. Quando eu coloco essas coisas para vocês, é para provocá-los. Maria não é uma brincadeira, ela é uma mulher real, que pegou lenha, que buscou água, que não teve um exército de anjos servindo a ela, não, mas que disse sim a Deus. Não o Deus que ela imaginou, mas o Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ela conhecia as Escrituras. Ela foi criada dentro de um templo, ela conhecia tudo, extremamente comprometida com o povo. Não foi uma ilusão. Maria real assumiu de Nazaré, né, a Belém. Fico imaginando tudo que ela passou no Egito, até chegar no Calvário, e fico imaginando ela diante de uma cruz, vendo o filho dela ser crucificado. Em nenhum momento fez algo que pudesse ofender ou magoar a Deus, em nenhum momento duvidou, uma confiança alucinada. Quem é que pode me ajudar a estar de pé na hora da dor? Ela. Quem é que pode me ajudar a sustentar um filho morto no colo? Ela. Na hora de uma provação, quem é que pode me manter a tranquilidade e dizer, confia? Ela, porque é humana como a mim, mulher como eu. Então nós temos que entender que Nossa Senhora, ela nos foi dada como mãe. Jesus veio nos revelar o Pai, de um amor incondicional a cada um de nós, e nos deixou a mãe de presente, a mãe dele, aquela que criou ele, viu aquele menino andar, fez ele andar, ensinou tudo para ele, e hoje ela nos recebeu como filho, e ela tem uma missão, que é formar Jesus em nós. Não é uma missão pequena, mas nós precisamos de ajudá-la. Nós não podemos falar, isso Nossa Senhora falou para aqueles meninos lá em Fátima. Não, mandou falar para mim mesmo. Nós somos filhos dela, nós somos gerados na dor. Foi aos pés da cruz que nós viramos filhos de Maria. Nós precisamos de obedecer essa mãe. Precisamos de verdade fazer esse coração dela triunfar. Precisamos de verdade que esse mundo se renove. Precisamos de verdade queimar de amor por Deus como ela queimou. Porque se a gente estiver reunido com ela, esse fogo que abrasa o coração dela, que é puro o Espírito Santo, que é Pentecostes nela, vai nos abrasar. Porque a nossa fé é morna, nós somos um bando de cristão meio morto. Nós temos que pôr fogo no mundo, mas é o fogo do amor.
Mas sem ela, vamos não. Então precisamos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser a nossa mestra, entrar na escola dela, e a escola dela começa com o terço, ser consagrada a ela, pelo método São Luís Maria Montfort, agarrar na barra da saia do manto dela, a mãe anda, a gente, filho anda. Porque esse menino, sou da roça, né, sou de Oliveira, o menino, mãe anda, o filho anda. Mãe para, o filho para. É assim. Se a gente não agarrar no manto dela, nós não vamos dar conta. Quem é o nosso refúgio na hora da confusão do mundo? Na hora dos problemas, na hora do sofrimento, é ela. Ela que pode nos esconder debaixo do manto dela, nos proteger do mal, dos perigos. Quem pode fazer isso? Maria. Porque ela passou por tudo e hoje ela é a rainha do céu e da terra. Uma vez, o New York Times colocou a capa deles assim: a mulher mais poderosa do universo. É Maria. Ninguém como ela, de quebra, é nossa mãe. E a gente não dá valor. A gente de verdade precisa pedir a ela todo dia: mãe, me ajuda a não pecar, me ajuda a amar o seu filho, me ajuda a não magoá-lo, me ajuda a não ofendê-lo, me ajuda a não traí-lo, me ajuda a não colocar nada na frente dele, me ajuda. Então peça a ela e fala: Ave Maria, Virgem fiel, me ajuda, me ajuda. Ela é a mãe da misericórdia. Quem nós vamos pedir recurso é ela. Quanto que Nossa Senhora é discreta, suave e eficaz. É uma coisa impressionante. E até agora, como diz São Bernardo, nunca se ouviu falar que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e foi por ela negado. Porque ela é mãe. E mãe não dá conta de filho falar na cabeça dela, né? Mãe, me ajuda. Mãe, mãe. Então nós temos a arma. Vim trazer para vocês o grande segredo. Reze o terço todos os dias. Querem mudar uma situação dentro de casa? Quer a conversão de alguém? Quer rezar pela salvação de alguém? Quer a cura de alguma coisa? Reze o terço todos os dias. É algum problema no emprego? Quer mudar de emprego? Quer alguma coisa, algum problema que você vive? Fala com a sua mãe, pelo terço. Fala com ela: me ajuda. A senhora é minha mãe. Coloca a sua situação e realmente pense: a minha vida está sendo olhada pelo olhar amoroso de Jesus e Maria. É uma longa contemplação de olhar. Isso é lindo. Quem definiu isso foi Jesus, naquele livro Ensina e Êxodo. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pedir a Nossa Senhora, que é tão doce, né? Tão terna, que não quer nada para ela. Nada. O terço nos ajuda a rezar com ela, relembrar os mistérios que ela foi testemunha ocular. Ela viu tudo isso. Então, que ela nos dê a graça da obediência, que a obediência abre portas. Que ela possa nos ajudar a obedecer. Um pedido dela que foi: reze o terço todos os dias. Porque a oração do terço será responsável pela paz do mundo. Essa missão é de cada um. E como eu de verdade gostaria que vocês, hoje, pudessem ser agraciados por essa graça mesmo de Maria, de que ela ajudasse vocês a rezar o terço todos os dias. E vocês verão tanta coisa mudar, ter uma experiência de paz, que a gente começa a experimentar. Não uma paz, uma alegria porque está tendo alguma situação boa, mas independente do que está acontecendo. A paz que transcende qualquer coisa, que a gente já começa a viver aqui a experiência do paraíso, que é estar na presença de Deus e de Maria. São eles que nós iremos encontrar. Isso é real, isso aqui é maravilhoso. Nossa Senhora não é uma ideia. Eu fico imaginando a comoção que é ver uma imagem de Maria que as pessoas têm, como lá no Círio de Nazaré, lá em Belém, que são 2 a 3 milhões de pessoas. Uma comoção impressionante e nada acontece. Não tem um esmagamento, não tem um acidente, não tem nada. 2 a 3 milhões, o padre que me contava isso chorou e falou comigo: eu fico emocionado de ver como é que ela cuida. Fico imaginando quando a gente puder vê-la ao vivo e a cores. Então, que Nossa Senhora, nessa noite, nós estamos encerrando o mês de maio, né? Vamos pedir a ela, Mãe Santíssima, né? Ela que
nos tem como filhos, nós é que somos vossos filhos, né? Que foram te entregues ao pé da cruz. Nós somos os frutos da redenção do seu Filho, Jesus. Olha a nossa miséria, Mãe Santíssima. A Senhora que conhece a vida de cada um, conhece a dor do coração de cada um. Conhece as angústias, conhece as alegrias, conhece os medos, conhece tudo da vida de cada um. A Senhora é nossa Mãe. Que nesse momento a Senhora interceda por nós junto a Jesus. Que a Senhora lance o seu olhar de misericórdia sobre nós. E entre todas as graças que eu sei que a Senhora irá derramar sobre a vida de cada um aqui agora, que a Senhora nos conceda a graça de rezarmos o terço todos os dias, pelo menos em obediência ao seu santíssimo pedido há mais de um século. Nos ajude, Mãe Santíssima. Nos livre das ciladas do demônio que vão tentar fazer com que a gente não reze. Nos proteja de toda armadilha do mal, de tudo que nos impede de vivermos de verdade a nossa fé. Olhe por nós, com esse olhar tão doce, com tanta misericórdia. A Senhora que é a Mãe da misericórdia. Interceda nessa noite, essa noite, Senhora. Consiga tantas graças que as pessoas vieram aqui te pedir, por cada um de nós. Restaure nossa alma. Nós estamos às vezes tão desfigurados pelo pecado. Renove a nossa alma, coloque a nossa na beleza outra vez. Nos ajude, Senhora, nesse caminho tão estreito, de ter saído do amor e voltar para o amor. Nos ajude, a Senhora conhece bem esse caminho. Tenha misericórdia de todas nós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. A gente não podia terminar de outro jeito, a não ser cantando mais uma vez o refrão da música do Padre. Se tiver a letra aí. Ó Mãe, doçura do céu e da terra, sacrário perfeito do amor, minha vida, minha casa é tua, ó Mãe, doçura do céu e da terra, sacrário perfeito do amor, minha vida, minha família.
crystal glass, chasing echoes of a love that passed. Midnight in my mind, you still play your tune, like a whisper drifting under a silver moon. Time don't heal, it just rewinds. I keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote, each note a letter in a goodbye note. Midnight in my mind, you still play your tune, like a whisper drifting under a silver moon. Time don't heal, it just rewinds. I keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote,